Fala pessoal, tudo bem? BL03 já ficou para trás, agora é BL alguma coisa, BL01, BL Max. Hoje temos BL07, um fone bonito. E o som, será que vale a pena ou vamos ter que ficar com o amado BL03 ainda? Seja bem-vindo, se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva que vai me ajudar demais para que eu possa seguir trazendo novos fones aqui no canal. Falando sobre o fone, quero agradecer a Yaoyao Tigre que me mandou esse fone com um pequeno desconto, né? Mas isso já me ajuda a trazer fones aqui no canal, então obrigado, Xixi Yaoyao Tigre. Deixo aqui embaixo, ia falar deixo aqui, tá saindo espanhol aqui na cabeça. Deixo aqui embaixo o link lá do AliExpress, caso você queira adquirir esse fone, qualquer outro fone, entra nesse link aqui, vai lá na Yaoyao Tigre. Peça o desconto, tem alguns vídeos aqui que eu falo, vou deixar aqui um vídeo que eu não me lembro qual deles, mas eu vou deixar aqui que no final eu falo como conseguir um desconto. Fala que você está vindo pelo Manual de Fones ou Amazing Base também, um dos dois, eles vão saber quem é e vai te dar um pequeno desconto. A maioria das vezes é uns 5%. Então, tanto esse fone, qualquer outro fone que você conseguir, caso queira comprar lá na Yaoyao Tigre, entra através desse link aqui, vai lá na loja e procura. Vamos lá falar do fone. Ele vem numa caixa muito parecida aos demais fones, estou mostrando para vocês aí, com esse case de pano, também 4 pares de borrachinhas, que essas borrachinhas, caso você tenha outras de uma melhor qualidade, ajuda. Tem pessoas que gostam. Teve uma pessoa aqui do canal que já escreveu aqui para mim, não sei se foi aqui ou foi lá no grupo do WhatsApp, que ele usa os pares de borrachinha da Blow em outros fones que ele acabou gostando. Então depende muito de você, mas assim, as borrachinhas que vem nele até vai super bem. Não é necessário trocar, por exemplo, como o BL03. A Blon, ela tem uma qualidade de som que vai muito, ela tem uma assinatura de som, né? Como, por exemplo, tem uma Moondrop, que sempre vai para uma linha de som. Aqui também. Sempre são uns fones assim mais rechonchudos, né? Uns fones que tem para o grave um pouquinho mais presente, a sonoridade um pouco em V. E também são fones em metal. A maioria dos fones, BL03, Mini, 01, Max, todos, né? São os fones que eu conheça, são fones feitos em metal. Esse caso aqui também. Ele pode até ser um pouquinho pesado, mais que um de plástico, porém ele não é pesado. Como assim? E quando você coloca ele no ouvido, ele é muito parecido com esse aqui, que nesse caso aqui é o Moondrop Kato, né? O outro fone totalmente diferente. Quando você coloca, ele encaixa muito bem, não vai ter esse problema como tinha o famoso BL03 que eu tenho ali. Aqui temos um BL03 que algumas pessoas ele não encaixava muito bem. Nesse caso aqui não, vai colocar, ele vai encaixar muito bem. Quanto aos dados técnicos, estou deixando aqui no detalhe para você. E falando um pouco sobre o som, vou mostrar para vocês aqui, no caso, o gráfico. Até esse aqui tem uma imagem aqui, eu não encontrei outra, porque é um fone novo, né, que saiu agora há pouco. Mas você pode ver que a sonoridade é em V, onde os graves ali até mais ou menos uns 400, de 400 a 500 ele vai descendo, não, até 800, né? Ele desce, não desce muito, porém você já tem um bom recuo, depois volta a subir levemente e tem algumas correções ali nas frequências agudas. Pode ver que ele tem um pequeno corte ali em 6, 7 mil Hz, e depois volta a ter esses detalhes nos 10 e ali dão uma baixadinha nos agudos. Então, vamos lá. Falando sobre o som dele, ele tem essa sonoridade em V, né, como eu já mostrei no gráfico, com essa forte presença no subgrave e grave. Vale a pena dizer novamente que é uma característica da Blon. Sempre a maioria dos fones tem essa sonoridade, com exceção do BL05 e BL05S, que são fones que tem um som um pouco mais neutro. Na maioria dos outros fones tem ali os graves um pouco mais fortes. Um fone
que serve para um bass head, totalmente serve. E falando sobre o subgrave, ele tem um bom impacto, ele tem uma definição bastante interessante. Chegando ali nos médios, a maioria dos fones, essa redução ela vai até os 500. Aqui ele continua baixando até os 800, como eu mostrei no gráfico. Vou mostrar novamente para vocês aqui. Então ele dá uma presença um pouco mais forte, um destaque maior para os médios graves. Então aqui você vai ouvir que ele tem o grave, só que ele acaba entregando um pouco mais desse médio grave também. Eu tava ouvindo esse fone quando alguém postou lá no grupo do WhatsApp algo de beatbox. E cara, para ouvir beatbox você tem que ter um fone que tem bons graves, né, para você poder ouvir todos esses detalhes. Claro que essa sonoridade também depende muito do microfone que a galera tá utilizando, como tá equalizado. Então, porque a som da boca ele não vai ter esse peso tão grande como você vai ouvir ali. Mas nesse fone, sensacional. Eu vou procurar esse vídeo e vou deixar linkado aqui para vocês. Caso, né, galera que gosta de beatbox, a sonoridade virtual, né, que imita o virtual, mas feito obviamente por um ser humano, que fica muito legal, eu acabo curtindo pra caramba também. Ele entregou muito bem esse peso, né, esse peso dos graves. Os médios, eles estão ali recuados, não tanto, né, os médios graves, como eu falei uns minutos atrás, mas ele tem ali uma pequena redução. Os agudos ele entrega bem, ele tem uma certa característica, tem o BL03, que são os agudos mais altos, mais lá na frente. Depois dos 12, 13, você pega alguns detalhes mais de pratos, esse som um pouco mais arejado, em que parece que você não tem tanto agudo, mas ao mesmo tempo você tem esses detalhes. Eu acho algo bem interessante que até o BL03 ele tem isso. Porém, aí a gente vai ter um probleminha. Hoje em dia, muitas coisas que a gente ouve, né, é gravado em home studio. E já não vai ser um problema do fone, e sim da gravação. A maioria dessas músicas que elas são gravadas em home studios, elas têm alguns cortes, até pela questão, provavelmente pode ser até o fone que a pessoa está utilizando para poder monitorar, né, para fazer essa edição, ou também os monitores ali, em que muitas das músicas em home studio eles meio que cortam muita coisa acima de 12K. Então, como esse fone tem detalhes acima ali, 13, 15K, quando você ouve uma música assim gravada em home studio, fica uma sonoridade um pouco mais apagada, porque o que ele tem para oferecer não tem nessa música. Então é algo até para você pensar aí sempre quando você for ouvir uma música. Claro, se você tem uma música que é muito bem gravada, é uma coisa totalmente diferente, então vai depender muito disso. Porém, né, ele não aparece, porém quando tem, cara, é maravilhoso porque dá esse detalhe bem interessante. O Soundstage é grande, ele é bem definido, tem uma boa profundidade, assim como a imagem, né, ela é bem visível, né, no caso audível, mas ela tem uma boa... Ela tem uma boa abertura, os graves mais centrado ali, né? E depois os agudos você consegue ouvir muito bem ali no R e no L, saindo um pouco nas direções, né, direita e esquerda. O detalhamento também é bom, pô, legal. Dando uma conclusão aqui, eu notei algo nas coisas faladas. Em que as vozes elas ficam um pouco mais escondidas, parece rádio FM. Você já ouviu aquele som de rádio FM em que é tudo muito fechado por causa do ambiente, né, que ele não gera nenhum tipo de eco? O meu aqui não, né, porque eu não estou na sala que ela tem uma acústica das melhores, né? Lá estou num quarto aqui, obviamente é onde que tem o meu computador, mas ele tem aquele som um pouco mais fechado, né? Aqui nesse fone, quando você está ouvindo algo falado, você tem essa sensação. Então ele vai te dar um som, a maioria das vezes, porém um pouquinho mais fechadinho, um pouquinho mais anasalado. Até porque a característica dele é que ele tem essa um pouquinho mais, né, de médios graves. Porém, em músicas que você tem a sonoridade ali, como música pop, músicas eletrônicas, rock, músicas que se utiliza, por exemplo, um bass synth, pô, vai funcionar muito bem. Eu coloquei esse fone no ouvido, fiquei com ele o dia inteiro, né, por várias horas, não tive nenhum problema, porque não é um fone cansativo, nem no fit dele
e também nem na sonoridade. Ele é uma sonoridade muito agradável. Para monitorar, pode ser para baixo, para bateria, porém como para vozes e outros instrumentos, não sei se seria o ideal. Para baixo até bateria vai. Outros instrumentos eu diria seria da Braun, né? Falando da Braun, poderia ser um BL05S, até mesmo um BL03, mas esse aqui não. Comparando, é melhor ou não com o BL03? Em sonoridade, não sei, é discutível, quero fazer alguns testes. Mas no fit, né, ele é melhor que o BL03, então ele já ganha um ponto um pouco a mais, né? Ele já sai ali na frente porque ele acaba entregando um pouco mais nessa qualidade, ok? Então é isso, um fone surpreendente? Não, ok? A Braun, ela tá mantendo sempre um ritmo, os fones que ela está lançando tem diferentes desenhos, por exemplo, o BL Max que eu trouxe aqui no canal, um BL Mini, aquele outro que é um pouco mais caro, que parece um capacete de um soldado, que não lembro muito o nome. Também ela faz essas coisas assim, porque é a assinatura dela, né? Mas a sonoridade sempre ali vai ser um BL03 com alguma que outra coisinha, mas sempre por aquela mesma linha. Então é isso, se não está inscrito no canal, se inscreva aí que vai me ajudar demais, e tem fone legal chegando por aí. Ó, um dos próximos deles pode ser o Moondrop Cat, então se você não apertou o sininho, aperte porque vem coisa legal. A gente se vê em breve, até mais, tchau!